Bom, como estamos ao vivo, é melhor não me... Governador Basílio. O Glaucio, por favor, vereador Basílio, você está aí? Marcolino, hoje parece que o astral está melhor. Que bom. O meu também. Nossa senhora, ontem acho que baixou o corvo. Né? Vermelho, estou nervoso. Sei o Cláudio, para aguentar você e o Cláudio. Ele ficou vermelho, que não piruto, Para nervoso. aguentar você e o Cláudio. Não é, eu tava muito... Para aguentar os dois levantar na hora. Eu estava nervoso. Tá nervoso. É só vocês. Ele ficou vermelho. Falei, puta merda. Não, depois eu já pedi desculpa. Não, Eu assustei. Eu estava segurando do lado, você veio do outro lado. Falei, mano, amor. você e o Cláudio. Tava pulando no pescoço dele. Senhora, velho, eu falei, ô louco. Se vier a filmagem, vocês vão ver a reação que vocês. Boa tarde a todos. Motivados aí por mais uma sessão da Comissão de Justiça. Fico feliz de saber que os colegas vereadores estão ativos hoje na conversa, no debate. E vamos lá. 37ª sessão semanal da Comissão Permanente de Justiça, Redação Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor 2018. Às 14h40 do dia 16 de outubro de 2018, no auditório vereador José Natal Abado da Câmara Municipal da Estância Bragança Paulista, declaro aberto o trabalho da 37ª sessão semanal do exercício 2018, registrando que se encontram presentes os vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Titinho Bueno do Asilo e o vereador Marcos Vale. Registro de elaboração e redação final. Registramos que foram aprovados em turno final na 36ª sessão ordinária de 2018 e obtiveram pelo plenário a dispensa da apreciação das respectivas redações finais, elaborados por essa comissão, as seguintes matérias. Projeto de Lei 37 de 2018, da autoria da vereadora Rita Leme, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos, Tecidos e Medula Óssea. Projeto de Resolução 3 de 2018, da autoria do vereador Ditinho Bueno do Asilo, que altera o dispositivo na Resolução 18, de 6 de dezembro de 2000. Devido à resolução, trata do plantão obrigatório de vereadores. Análise de matérias adiadas com prazo da relatoria e da comissão prorrogadas até 16 de outubro de 2018. Projeto de Lei nº 38 de 2018, da autoria dos vereadores Beth Chedi e Marcos Vale, que proíbe a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora na forma que especifica. Relator designado Marco Antônio Marcolino. Relatório. Quanto à legalidade, nada a opor. De fato, trata-se de projeto de lei que não onera os cofres públicos e impõe limites à poluição sonora dentro do território municipal. A iniciativa é, portanto, de competência concorrente. Destaco aqui a existência de matéria semelhante em trâmite na Câmara dos Deputados, projeto de lei 6.881/2017, que pretende, inclusive, proibir o uso de fogos de artifício com estampido ou estouro. A proibição vale para áreas públicas e privadas abertas ou fechadas. Ainda conforme o bem fundamentado parecer jurídico, a legislação semelhante em vigor em outro município, no qual já foi enfrentada, inclusive, a alegação de inconstitucionalidade da lei. Quanto ao mérito, trata-se de projeto de lei que visa coibir abusos na propagação sonora quanto da utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos. A divulgação da matéria atraiu a atenção de vários segmentos da sociedade. Durante a análise pela Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, compareceram às sessões representantes do comércio de fogos, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB local, membros da organização não governamental Faros Ajuda e público em geral, manifestando livremente suas opiniões favoráveis e contrárias ao projeto, tanto no aspecto legal quanto no meritório. Boa tarde, doutor. O assunto também foi discutido em reunião do Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. É notório que o estampido desses artefatos, a maioria das vezes utilizados em comemorações, mostra-se elevado
Contudo, para aquilatar se provocam danos aos ouvidos humano e animal, é matéria que demanda considerações técnicas e, para tanto, é necessário reunir o máximo de informações possíveis por parte dos setores especializados. Na justificativa do projeto, os autores da matéria informam que o estampido produzido pelos fogos acima de 65 decibéis causa desordens funcionais em portadores de espectro autista, idosos e animais, além de causar perturbação quando da proximidade de escolas, hospitais e casas de repouso. Pesquisando o assunto, reunimos as seguintes informações. Sobre crianças e portadoras de transtorno do aspecto autista, TEA, as crianças pequenas manifestam no choro o que estão sentindo, mas a maioria das vezes os pais têm dificuldade de identificar sua origem, enquanto o incômodo não é causado por fome ou cansaço. Assim, danos podem estar sendo causados no sistema auditivo, especialmente em bebês e crianças menores de 3 anos, devido ao sistema auditivo estar ainda em fase de formação. A intensidade sonora acima dos limites aceitáveis também é fonte de grande desconforto para pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. Muitos portadores do transtorno do espectro do autismo têm dificuldade em regular a informação sensorial. Elas podem ser excessivamente sensíveis ou subsensíveis a sons. Para os autistas, os danos podem ser tão severos em casos de sons extremamente altos que podem provocar um colapso, como a busca por refúgio, se encolher, se agitar, inclusive com ferimentos. Essa população é bem maior do que se imagina. Estima-se que no Brasil possua cerca de 2 milhões de autistas. Sobre os animais. Importante destacar os danos causados aos ouvidos dos animais, muito mais sensíveis que os ouvidos humanos. Um cão possui audição 4 vezes mais apurada que o homem, portanto, eles captam a mesma frequência sonora, estando até 4 vezes mais distantes da fonte emissora do som. Logo, estando no mesmo local que o homem, o som para os cães é 4 vezes mais alto. Pássaros, gatos e cavalos igualmente ficam desorientados quando expostos a sons acima dos limites de tolerância. Em épocas de festividades e de jogos de futebol, há um aumento do número de animais que fogem em busca de refúgio e são enforcados por suas coleiras na tentativa de procurar se afastar do som de fogos de artifício. Aliás, quanto aos danos causados aos animais, a nota que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei 370/2015, que pretende a proibição no Estado do manuseio, da utilização, da queima e da soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos realizados com a participação de animais ou em áreas próximas a locais onde se abrigam os animais. Apenas a ilustração comparativa, trazemos ao conhecimento uma tabela de conforto acústico, elaborada para a matéria de matemática ao ensino médio pelos professores Gelson Lese, Oswaldo Dolce, Kátia Smole e Maria Inês Diniz. Aqui vem um relatório dos níveis de ruído, senhores vereadores. Muito baixo, por exemplo, 25 decibéis, uma torneira. Baixo, como 30 decibéis, uma enfermaria, 35 decibéis, uma enfermaria. Moderado, até 50 decibéis, um aspirador de pó. Moderado, 55 decibéis, bebê chorando. Moderado alto, o índice que foi colocado pelos autores, 65 decibéis, um cachorro latindo. 70, 75, 80, salas de aula, piano. Alto, 85 a 100 decibéis, telefone tocando, secador de cabelo, cortador de grama. Muito alto, acima de 105 decibéis a 130 decibéis, nessa escala, 5 a cada escala, caminhão, pátio de intervalo de aulas, banda tocando, tiro, alto-falante, britadeira e avião. Avião, 135 decibéis. Percebe-se que a mensuração do nível de ruído possui variantes dependendo do método empregado para a sua obtenção. A tabela de decibéis produzida pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada, CPDEC, da cidade de Campinas, apresenta pequena variação em relação aos mesmos instrumentos. Aí vem uma tabelinha pela CPDEC. De outro lado, temos a preocupação manifestada pelos comerciantes de fogos de artifício. Em suas manifestações, apontaram que os fogos são fabricados dentro das mais rígidas normas de segurança, sendo necessárias várias autorizações de vários órgãos governamentais para a manipulação e venda de artefatos. Destacaram também que é subjetiva a afirmação de danos auditivos por estampidos acima de 65 decibéis, na medida em que há grande variação na propagação do som conforme o ambiente que são utilizados, que há muito comércio clandestino que continuará extrapolando os limites da lei, que muitos outros sons são produzidos diariamente pela ação humana, acima dos limites de tolerância, ao passo que os fogos são pontuais, geralmente em datas festivas e duram pouco tempo de exposição, que não há registros oficiais de danos causados a pessoas ou animais capazes de justificar a proibição. Destacaram que cerca de 40% de sua renda
dos fogos com estampido e o restante são fogos ornamentais. É inquestionável que a limitação dos decibéis produzidos com o estampido dos fogos de artifício poderá trazer consequências financeiras negativas para os que atuam no setor. O projeto de lei em tela não visa a proibição da comercialização de fogos, artifícios semelhados. Apenas restringe em 65 decibéis o limite máximo dos decibéis produzidos com seus estampidos, conforme preconiza as normas brasileiras NBR 10.151, 10.152 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, destacada na justificativa do projeto de lei. Por outro, notamos que, na prática, a fiscalização dessa eventual legislação poderá encontrar obstáculos de difícil contorno. Isto porque será muito difícil para a fiscalização estar de prontidão para chegar até o infrator durante o exato momento em que os estampidos estejam sendo produzidos, a fim de quantificar o excesso de decibéis. Acrescente-se ainda que a fiscalização deverá aportar instrumento apropriado, decibelímetro, para se mensurar o volume do som no exato momento em que os fogos de artifícios estão sendo disparados, o que poderá onerar os cofres públicos para a sua aquisição. Por último, achamos interessante a sugestão do vereador Basílio Zequini Filho, membro dessa comissão, para a realização de audiência pública visando debates com a sociedade sobre o efeito do projeto. Ante o exposto, considerando as correntes convergentes e divergentes em torno da matéria, manifestamos-nos pela normal tramitação. Este é o meu parecer. Com a palavra. Evidentemente, eu sou a favor. Está em discussão. Quero estar aqui a presença do vereador Sidney Guedes. Evidentemente. A presença do senhor Ângelo Marcos Titanelli. Pois não, vereador. Com a palavra. Evidentemente, eu sou favorável ao projeto, é óbvio. Mas eu não quero debater o projeto agora. Eu acho que o parecer ele está bem equilibrado, no sentido de a gente estender as discussões, que eu acho que realmente é um tema que tem muita argumentação, né? E muita fundamentação dos dois lados. E eu só quero registrar que eu vou votar a favor do parecer, obviamente, mas eu não quero que depois digam que é uma contradição, que eu votei a favor da normal, nem o autor votou. Estão entendendo o espírito da coisa, né? É isso. Até porque, vereador, para que as outras comissões também conheçam, né, de fato... Mas eu estou só colocando, porque senão vão falar, mas nem o autor votou pelo... Não, deixar bem claro que eu sou a favor do debate, né? E consequentemente, o senhor... colocou vários pontos, botou, inclusive, as duas linhas de opinião, resumidamente, então eu acato o parecer. Continue a discussão. Senhor presidente, então o senhor está... Aquela ideia de esperar a audiência pública para dar o parecer, então ela foi superada. O senhor já vai estar dando o parecer já agora para despachar para as comissões. Eu gostaria de pontuar. Realmente ficou bem equilibrado o seu parecer, colocando as duas vertentes. Eu me preocupo bastante com essa... Eu tenho usado o termo desde o princípio exagero, não é? O senhor mesmo colocou aí o barulho que faz um bebê chorando, o barulho que faz um carro, uma moto, um carro, um avião e tudo mais. E me preocupa muito a questão da fiscalização nesse assunto. Como vai haver essa audiência pública, a gente vai ter oportunidade de ouvir mais pessoas que vão falar da regulamentação, como funciona hoje, porque quando a gente apresenta um projeto desse, começa a debater, parece até que essa é uma atividade que não tem regulamentação, né? Como se não existisse nenhum tipo de regulamentação para essa atividade, né? Quando vai se fazer um show pirotécnico, tem uma tramitação, é necessário tirar o alvará, e a gente já falou sobre isso aqui. Então, como é pela normal tramitação, eu vou acompanhar o parecer. Eu já tenho me colocado aqui na comissão, demonstrando o lado das pessoas que entendem que esse projeto não deva ser aprovado. Eu tenho uma posição definida relacionada ao projeto, mas eu acho que é importante que haja realmente um debate um pouco mais aprofundado nessa situação, e eu vou acompanhar o seu relatório pela normal tramitação. Continue a discussão. Bom, parabenizar o relator pelo parecer, realmente muito bem elaborado, e conseguiu colocar no parecer tudo que a gente veio discutindo aqui nessas últimas semanas a respeito do assunto. É um assunto que é polêmico, né? Nós sabemos disso, então, o parecer pela normal tramitação, acho que foi... acho que está bem ponderado para a gente poder discutir isso, inclusive na audiência pública, que a gente acredita que será marcada em breve, né? Com relação ao aspecto jurídico, acho que isso já tinha sido superado por todos mesmo da comissão, então não há
qualquer dúvida com relação à legalidade. Então, é a questão do mérito. E a gente vai poder debater, ter isso na audiência pública, no plenário. Então, acompanhe o parecer. Obrigado. Quero estender aqui os cumprimentos à nossa assessoria, doutor João Donula, pela colaboração na confecção do parecer. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Também da nossa técnica Érica, que faz as correções necessárias. Vamos fazer jus à produção de cada um. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Marco Antônio Marcolino ao projeto de lei 38/2018. Projeto de lei 46/2018, da autoria do vereador João Carlos Carvalho, que dispõe sobre a regulamentação do compartilhamento e uso intensivo do viário urbano do município de Bragança Paulista para a exploração de atividade econômica. Vereador Ditinho Bueno do Asilo, como relator. Senhor presidente, quanto à legalidade, a proposta apresenta-se com vício, conforme disposto em consulta feita ao Departamento Jurídico da Casa, relativa à matéria por violar dispositivo constante na Lei Federal 12.587, de 3 de 1 de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e do disposto do inciso 4º do artigo 46 da Lei Orgânica do Município, que trata de exclusividade de iniciativa de dispor sobre matéria que é de chefe do Poder Executivo Municipal. Tais argumentos estão bem fundamentados, conforme verifica-se no documento juntado de autoria do douto Departamento Jurídico da Câmara Municipal, anexado a esse parecer. Desta forma, nos posicionamos contrário à matéria, como foi apresentada, considerando os argumentos ora expostos como mais que suficiente para concluir sobre os vícios de inconstitucionalidade e de ilegalidade, concluindo pela rejeição. Aqui está anexado o parecer do Departamento Jurídico, as leis, e eu creio que, de acordo com a orientação do Departamento Jurídico, encaminho pela rejeição. Está em discussão o parecer do vereador Ditinho Bueno do Asilo, que só- é pela... Desculpa. Pois não, com a palavra, vereador Marcos Vai. Não, é só para deixar claro, acho que o senhor ia falar isso, que o parecer rejeita o projeto quanto à legalidade. Legalidade. Né? Sim. Não quanto ao mérito, nem Não. entra no mérito, porque já disse que a legalidade... No final da redação, e para concluir, ainda que suscitem dúvidas sobre a constitucionalidade e a regulamentação da matéria, por decreto municipal amparado apenas na citada norma dos comandos da lei federal, regulamentou através do decreto 56981, de 10 de maio de 2016, é certo se houver necessidade de lei, inquestionavelmente, o seu projeto é iniciativa reservada do prefeito. É super importante, é uma matéria bastante complexa, é de relevância, mas, segundo o entendimento legal, é de competência do Executivo Municipal. Continua em discussão. Eu estou convencido. Agora, não sei se alguém, o Departamento Jurídico está aí, eu já estou convencido. Eu também, não tenho nenhuma dúvida, não. Eu vou com o relator. Acompanhe o relator. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação os vereadores favoráveis ao parecer do vereador Ditinho, que é pela rejeição. Permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Ditinho Bueno do Asilo ao projeto de lei 46/2018, que é pela rejeição. Pela legalidade. Quanto à legalidade de iniciativa. Análise de matéria em trâmite de regime especial, com prazo do relator 18 de outubro, da comissão 2 de novembro. Projeto de lei 47/2018, da autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2019 em R$ 506.447.333 de receitas líquidas e de outras providências. Relator designado Marco Antônio Marcolino. Agora peço prorrogação de prazo. Não é necessário, porque está até dia 18, né? Eu peço prorrogação de prazo para a próxima sessão, com a concordância dos colegas vereadores. É o orçamento dos vereadores. Moção 64/2018, análise de matérias em trâmite de regime ordinário. Moção 64/2018, da autoria da vereadora Rita Leme, requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando aumentar a oferta de educação em tempo integral nas escolas públicas municipais do ensino infantil e fundamental. Eu designei como relator o vereador Marcos Vale. Quanto aos aspectos de competência da comissão, nada temos a observar.
Quanto ao mérito, entendemos que a proposta é bastante interessante, visto que aumentaria a oferta de educação em tempo integral nas escolas públicas municipais, de escola de ensino infantil e fundamental, que aconteceu no Rio de Janeiro, já na década de 80, né? Sim. Por se tratar de moção, somos favoráveis ao seu encaminhamento ao Executivo Bragantino, a quem cabe estudar a viabilidade legal e orçamentária, né? É óbvio que, quanto ao mérito, é excelente, né? Nós temos a escola, começou com o Brizola, isso, né? No Rio, né? E, só que depende, evidentemente, da viabilidade legal e orçamentária, né? Nós somos pela aprovação. Eu queria aproveitar o ensejo, cumprimentar o Ângelo e cumprimentar o vereador que volta hoje, Sidney Guedes, que teve uma participação brilhante aí na eleição democrática. Os parabéns, que nós já demos ao Basílio também, né? Em relação a isso. Mas é pela aprovação aqui. Continue a discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Marcos Vale, a moção 64/2018. Moção 65/2018, autoria dos vereadores Beth Chedi, Fabiana Alessandri, Pocaia e Rita Leme, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao Senhor Poder Executivo Municipal, em face de sua competência privativa, estudos para a criação em nosso município da Casa de Proteção à Mulher, abrigo destinado às mulheres e crianças vítimas de violência. Eu designei como relator o vereador Basílio Zequini Filho. Senhor presidente, eu peço prazo para emitir o parecer na próxima. Próxima sessão? Exato. Está com concordância dos colegas, está deferido o seu pedido, vereador, para a próxima sessão. Apenas a título de informação, essa é uma reivindicação antiga da própria vereadora Beth em outra legislatura, da ex-vereadora Juliana Saciloto. Ministério então, Público. E você pode até encontrar material nesse sentido. Justamente porque a gente viu que já existia alguma demanda disso, para a gente colocar também no parecer, por isso que eu estou pedindo os prazos. Obrigado. Moção 66/2018, de autoria do vereador João Carlos Carvalho, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao Senhor Poder Executivo, a adoção de providências administrativas buscando a criação de escolas de educação infantil, 0 a 6 anos, nos polos educacionais da zona rural. Relator designado Marco Antônio Marcolino. Aliás, apenas a título de informação, ela se equivale à moção 64/2018. É isso que eu estava olhando. Que trata da... Apesar que fala de tempo integral nas escolas públicas, né? Mas também fala de aumento de vagas em escola. A outra é mais ampla. Relatório. Quanto à legalidade, não temos a opor. Quanto ao mérito, a matéria mostra de relevante benefício à população. O inciso 4º do artigo 54 da Lei Federal 8.069, de 3 de julho de 90, que é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, alterado pela Lei Federal número 13.306, de 4 de julho de 2015, impõe que o Estado propicie às crianças de 0 a 5 anos de idade o acesso ao atendimento público em creche e na pré-escola. Indicamos ao autor a correção da ementa para 0 a 5 anos, conforme o artigo acima exposto, que juntamos ao processo informativo do Ministério da Educação, conceituando a idade que compreende a educação infantil. Ele coloca na ementa 0 a 6, mas o certo é 0 a 5. Apenas uma correção para ser feita. Notório é que tal serviço público facilita o cotidiano das famílias, que precisam trabalhar, às vezes que podem desempenhar suas funções com a tranquilidade que os filhos estejam em ambiente seguro e propício. De outro lado, a falta desse serviço inúmeras vezes se torna obstáculo para o trabalho. Afinal, nem toda a família desfruta de ajuda com seus filhos. Na região rural, a situação é ainda mais complicada, afinal, geralmente se encontra em uma localidade afastada e a família, sem acesso à creche, não tem outros meios alternativos, acabando por deixar o emprego para cuidar dos filhos. Ante o exposto, a matéria mostra-se essencial para garantir os direitos básicos das crianças e gerar oportunidade para que as famílias possam buscar sustento, na certeza que seus filhos estão seguros e bem cuidados. Pela aprovação, senhores vereadores. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra? Uma palavra, presidente. Pois não, vereador. O autor da moção apresenta algum dado de que está faltando, tem criança sem vaga nessas áreas, que não, só fala da a necessidade. rede não está atendendo? Porque as informações que a gente tem é que todas as crianças em idade escolar estão na escola, em Bragança. A questão na área rural é mais... ele está de 0 a 5, está falando, né? Então, envolve os dois lados, né? Não, a partir do 6 seria o ensino fundamental. Mudou para 5? Isso, eu corrigi. Mudou para 5. Não, eu sugeri Sim. que, como ele fala de ensino infantil, eu sugeri a ele que faça essa alteração. Às vezes a gente presencia isso, né? Olha, tal área rural precisa de uma escola, mas você vai lá numa reunião, tem 2 alunos, não é? Essas
criações, elas acontecem quando há demanda, né? Uma situação como essa, por ser uma sugestão ao Executivo para que analise, eu vou acompanhar o seu parecer. Continue a discussão. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Marco Antônio Marcolino a moção 66/2018. Para recebimento e análise de matérias em trâmite em regime ordinário, prazo do relator 23 de outubro e da comissão 31 de outubro. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Ontem, na reunião, nós tivemos até um alerta feito pelo doutor Romeu, muito pertinente, usando até uma palavra que o ex-vereador gostava, o João Soares, né, usava muito essa palavra, que é a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que diz respeito a uma questão que sempre acontece. Os projetos vêm, muitas vezes, com um artigo final, revogam-se as disposições em contrário. E há uma proibição pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, a que os projetos tenham esse tipo de enunciado. Então, quando for revogar alguma disposição em contrário, tem que dizer qual a disposição em contrário. E esse é um alerta importante, porque nós somos a Comissão de Justiça, né, e vem vários projetos aqui. Então, a primeira coisa que a gente teria que verificar já na aplicação dessa regra. seria a aplicação dessa regra. Toda vez que tiver, então, revogam-se as disposições em contrário, a gente tem que pedir para corrigir isso, e aqui está a legislação que assim determina. Ok, está registrado, vereador. Registro aqui a presença do senhor Ricardo, também em nossa comissão. Vamos às nomeações. Moção 67/2018, de autoria da vereadora Rita Leme, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao Senhor Poder Executivo, estudos visando a instalação de brinquedos feitos com materiais reciclados e adaptados para crianças com deficiência no Parque Dr. Luiz Gonzaga da Silva Leme, Jardim Público. Eu designo como relator o vereador Cláudio Moreno. Projeto de Lei 48/2018, da autoria do vereador Cláudio Moreno, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas municipais. Designo como relator o vereador Basílio Zecchini Filho. Projeto de Lei Complementar 14/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração e a revogação de dispositivos legais e da outras providências. Objetiva a revogação parcial de artigos de lei complementares que concedem benefícios fiscais ao ISSQN, contrariando o artigo 8º, letra A, dispositivo da Lei Complementar Federal número 157/2016. Relator designado Marcolino. Alguém se habilita? Marcolino. Algum vereador se manifestar antes do encerramento? Material recebido, balancete orçamentário está à disposição dos colegas vereadores, que é referente ao período de 1 a 30 de setembro, do Departamento Financeiro da Casa. Ninguém querendo se manifestar? Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrar os trabalhos da presente sessão às 15h05, ficando os senhores vereadores convocados para a 38ª sessão da Comissão de Justiça, a ser realizada nesta casa em 23 de outubro de 2018, terça-feira, com início às 14h30. Muito obrigado pela participação de todos, uma boa tarde e uma boa sessão ordinária.